recebi uma missão bastante difícil, substituir a Guilheta nesse momento, que ela está dando uma coletiva de imprensa, né? Eu vou fazer provisoriamente o papel de chefe de cerimônia e vou chamar a mim mesmo. Né? Deu tudo certo, né? Eu vou chamar a mim mesmo para fazer essa apresentação. Por favor. Bom, a ideia do que eu pretendo apresentar é um pouco falar sobre os desafios que a eletronuclear vem enfrentando no momento e tentar apresentar qual é o papel que a energia nuclear possa ter. E eu vou passar por isso rápido, porque eu acho que a apresentação, tanto do secretário de Planejamento Energético, tanto quanto da empresa de pesquisa energética, foram bastante fundamentadas, né? Mas eu vou apresentar aquilo que a gente chama de top 5, né? Os 5 principais prioridades com qual a empresa vem lidando no momento. A primeira, não poderia deixar de ser, né? A primeira prioridade é a segurança operacional de Angra 1 e 2, né? Com uma melhoria contínua no seu desempenho. E isso nós viemos coincidindo com... Essa é uma luta sem fim, a gente nunca está bom a ponto que não possa mais melhorar. Aliás, quando você está satisfeito com o seu desempenho, é a véspera da complacência. Então, essa perseguição contínua da melhoria é o que nós fazemos. Esse é um pouco histórico da produção energética das usinas de Angra 1 e 2. É interessante notar que em 2012 houve uma mudança no meio de comercialização e uma elevação da energia contratada, o que traz maior responsabilidade. E a gente vê uma razoável estabilidade no cumprimento das metas de produção e havendo praticamente todos os anos desvio positivo, ou seja, produção além da meta de produção da energia contratada. Em termos de fator de capacidade, né, a gente vai observar que ambas as usinas, né, trabalham com fogo. Obviamente, Angra 2 num patamar melhor do que Angra 1, que mais não seja até pelas características de projeto, né, e a idade, apesar de que alguém mostrou, acho que foi a própria Guilheta, né, o fator de capacidade não depende da idade. Nós acreditamos e perseguimos isso aí, né? Mas os resultados são... Temos o resultado um pouco pior de Angra 1 ano passado, foi porque houve uma parada especial para a troca dos transformadores. E a gente vai ver algumas imagens. Quer dizer, isso nos coloca numa posição, Angra 2 com desempenho fazendo uma amostra mundial, Angra 2 numa posição melhor, Angra 1 nem tão boa, mas também não numa posição ruim. A segunda top 5, né, o top 2, e isso é uma prioridade nessa ordem mesmo, né, é a implantação da unidade de armazenamento a seco de combustível usado. Esse projeto encontra-se em andamento. Nós trabalhamos com a Holtec, que aqui temos até um representante da Holtec participando desse evento, né? Temos dificuldades, estamos perseguindo a nossa meta. De 2021 estamos prontos para fazer essa transferência, as primeiras transferências, porque as piscinas de Angra 1 e de Angra 2, coincidentemente, se esgotam praticamente no mesmo ano. Então, em 2021, a solução que nós estamos implantando, ela resolve ou garante a continuidade operacional até 2045, incluído aí o descomissionamento de Angra 1, porque vamos ver o top 3, a extensão de vida, mais 20 anos, vai nos levar lá para 2045, exatamente nessa mesma época. A gente já viu o sofrimento dos outros. Esse é o projeto, a solução técnica proposta pela Holtec, que foi a vencedora da licitação, e os trabalhos de preparação do terreno estão em andamento, e em paralelo também as fabricações mecânicas dos diversos componentes dos canisters e dos overpacks. O top 3 é a operação a longo termo de Angra 1. Né? Angra 1 termina a sua vida licenciada, né? A sua vida útil licenciada em 1984. Desculpe, em 2024. Em 1984 e nós estamos tomando todas as providências para garantir a extensão de vida de Angra 1 por pelo menos mais 20 anos, que é a prática internacional, a experiência da indústria nuclear,
é que essa extensão de vida é plenamente viável. Esse é um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo, mas ele se acelera nos últimos 2 anos para cumprir o primeiro marco formal, que é a apresentação à Comissão Nacional de Energia Nuclear do requerimento para a extensão de vida de Angra 1. E o nosso compromisso é entregar esse requerimento, na sua primeira versão, evidentemente, em outubro deste ano. Né? Quer dizer, a base regulatória adotada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear é a base regulatória americana, tá? Apesar de que a CNEM já elaborou normas técnicas específicas, mas fundamentadas na norma americana, e os trabalhos se encontram em andamento hoje para chegarmos lá, cumprir os marcos e fazer investimentos que serão necessários também, né? Uma série de investimentos, se estima cerca de 1,2 bilhões de reais de investimentos a serem realizados até 2025. Né? Mas lembrando-se sempre que já foram feitos no passado grandes investimentos no sentido da extensão da vida útil. O primeiro e maior deles foi a substituição dos geradores de vapor de Angra 1, né, que foi feito em 2009, prolongando a vida desses geradores de vapor. Uma outra atividade importante, também de custo bastante elevado, foi a substituição do tampo do vaso do reator, também feito em 2013, também aí garantindo a extensão de vida. Foi feita os tratamentos para a prevenção da corrosão sob tensão nos bocais do vaso do reator, também uma outra atividade de prolongamento de vida. E foi feita a substituição dos transformadores principais da usina, que são a causa daquele baixo fator de capacidade de Angra 1 no ano de 2017. Bom, e o top 4, apesar de ser o que mais a gente fala, né? Mas ele é o top 4. Por que eu digo que é o top 4? Porque o top 2 é o que garante a continuidade operacional. O top 3, que é a Angra 1, também vai no sentido de garantir a segurança operacional. O top 4 é justamente concluir a Angra 3 para poder crescer, não é só continuar operando, mas crescer. Bom, as obras estão interrompidas desde 2015, né, por uma crise, vamos chamar assim, de financiamento. Né, e de lá para cá a situação se piorou na medida que a empresa foi vítima, se tornou público que a empresa foi vítima de várias ações criminosas, o que inviabilizou até a solução no curto prazo desses problemas, dessas dificuldades de financiamento que nós enfrentávamos. Quer dizer, você tem 60% de avanço físico da obra. Tá? Nós temos aí hoje, os trabalhos de hoje são focados na preservação das estruturas e na preservação dos equipamentos já entregues, e a grande maioria deles. Né? E o trabalho que nós fazemos, que vai ser detalhado logo na sequência pelo Marcelo, que é a reestruturação, a reengenharia econômica, vamos chamar assim, do empreendimento para ele poder ser retomado. E para isso, né, eu até acabei de assinar as cartas encaminhando o que a gente chama de market sounding, né, uma pesquisa de mercado com os potenciais parceiros, no objetivo de identificar qual seria o modelo de negócios mais adequado, mais atrativo sob a ótica dos grandes players do mercado, para que nós possamos estabelecer e definir esse modelo de negócio. Nós temos 3 propostas em estudo, que o Marcelo vai comentar sobre isso. Nós estamos colocando essas 3 propostas para o mercado e consultando qual é a que consideram mais atrativa ou se existem outras alternativas propostas. Né? Para isso, nós estamos consultando um critério para isso, nós estamos consultando proprietários de tecnologia de reator PWR, fundamentalmente, onde vão encontrar 3 empresas chinesas, a EDF Framatome francesa, a KEPCO coreana, a Rosatom, a russa, a Mitsubishi Heavy Industries do Japão e a Westinghouse americana.
Isso deve estar chegando às mãos dos representantes dessas empresas aí, ainda hoje ou mais tardar amanhã. Porque no cronograma o planejamento que a gente faz, vocês vão ver que existem grandes incertezas nesse processo, é um processo muito complexo, né? A gente está lançando essa pesquisa de mercado para chegar a uma conclusão sobre o modelo até junho, e no segundo semestre desse ano ainda, lançaram um edital para a seleção desse parceiro. A modalidade exata desse edital, como vai ser feito, é um tema ainda em discussão. Mas para que a gente consiga, no segundo semestre, até o segundo semestre de 2020, ter-se assinatura do acordo de acionistas de efetivo para essa empresa, essa empresa de propósito especial, que iria concluir a Angra 3. Para a gente ter efetivamente, no primeiro semestre de 2001, a retomada das obras no canteiro, e no primeiro semestre de 2026 a usina está operando comercialmente já. Esse é o cronograma que nós perseguimos. Estive conversando com o doutor Kamarov, recente, agora há pouco, ele disse: vocês são ambiciosos. Eu disse: não temos alternativa a não ser. Lembrando sempre que o prazo de obra, efetivamente, são 55 dias, onde se espera que o aporte do parceiro possa vir no sentido de reduzir esse prazo em termos de novas tecnologias de construção, apesar de que essas possibilidades são limitadas, porque o projeto tem já série de limitações, é muito difícil a gente aplicar novas tecnologias, mas eu tenho esperança que alguma coisa se consiga ganhar de prazo, né? Bom, então só lembrando, muita gente se fala que a Angra 3 começou em 80 e pouco, né? Mas eu acho que é um pouco forte isso aí, porque 80 e pouco não tinha nada. Até 2010 o terreno estava daquela forma ali, só tinha preparação de terreno, né? Realmente a obra começa em 2010 e parou em 2015, e a situação em 2018 de 62%, esperamos chegar aí nos 100% em 2026. Né? Para chegar até aqui, já foram gastos cerca de quase 10 bilhões de reais, entre custos diretos e indiretos, e para a conclusão, resta investir cerca de 15 bilhões de reais de custos diretos. E aí nós esperamos que em 2026 estejamos vendo essa imagem lá na nossa enseada de Itaorna. E aí chega o top 5, last but not the least, né? Que é a possibilidade nova de construção de novas usinas nucleares no Brasil. A primeira citação dessa possibilidade, formalização dessa possibilidade, veio em 2007, com a publicação do Plano Nacional de Energia 2030. Quem assistiu à apresentação do Barral ficou familiarizado com essa função do Plano Nacional. O Plano Nacional 2030, editado no final de 2007, ele previu uma expansão de 4 gigawatts, sendo 2 no Nordeste e 2 no Sudeste. Como a gente, brasileiro, profissão esperança, nós arregaçamos as mangas e diz, vamos back to basics. Como é que se escolhe local para implantar uma usina nuclear? Nós desenvolvemos um trabalho bastante interessante em parceria com a COP, e agora não passou, um trabalho bastante interessante em parceria com a COP, que era usando o sistema de informações geográficas baseado nos critérios de seleção de local do Electric Power Research Institute, o EPRI, nos Estados Unidos, aplicando bases de dados públicas sobre aqueles critérios. Nós fizemos um screening, né, uma varredura de todo o Brasil, tentando identificar quais seriam as áreas, e aí eu não estou falando locais, eu estou falando áreas, que atenderiam aos critérios de exclusão do EPRI, ou seja, quais são as áreas que não violassem nenhum critério daqueles. Aí nós identificamos cerca de 40 áreas no Brasil todo, né? E como o Plano Nacional de Energia 2030 falava Nordeste e Sudeste, nós passamos, e dentro das áreas do Nordeste e do Sudeste, tentar identificar, aí sim, sítios específicos, locais específicos, e nós identificamos cerca de 8 sítios, sendo 2 no Sudeste e 6 no Nordeste. Fizemos essa identificação
Porém, dado que esse processo não continuou, nós interrompemos esse processo, mas nós estamos prontos para relançar esse processo, que é estudar, caracterizar esses sítios, para poder aplicar os outros critérios de localização que são diretamente locais, não estão disponíveis em bases de dados públicas, como foi a nossa abordagem inicial. Então esse trabalho está interrompido, mas ele pode muito rapidamente ser retomado, caso haja alguma decisão nesse sentido do planejamento energético. Agora, a gente não pode esquecer nunca, né, e a gente sabe bem desse problema, né, construir novas usinas nucleares é sempre um enorme desafio para todos os países que se propõem a fazer isso. E a gente tem que buscar aprender com as lições dos outros países, né? E essas lições, para não ser muito extenso, se não estouro o meu tempo, já estourei, passam por atitude pública, por financiamento, foi muito bem colocado hoje pelo Jorge, a cadeia de suprimento e a capacitação técnica das pessoas, a seleção da tecnologia PWR a ser implantada e, por último, mas não menos importante, a definição do modelo de negócio. Tem um alívio aqui que a gente, se conseguirmos fixar um modelo de negócio de parceria, desse tipo de parceria que estamos para a Angra 3, certamente fica muito mais fácil dar o salto de aplicar esse mesmo modelo ou adaptando esse modelo a novas condições. Bom, e aí a gente pensando nessa visão, eu acho que eu vou passar rápido porque o Barral não vai ficar bravo comigo, ele já falou sobre isso, né? Na verdade, as projeções aí são as projeções comparadas do PNE 2030 e aquelas disponibilizadas, né, do PNE 2050, e o elenco aí de possibilidade de expansão de oferta que o Brasil tem, que inclui aí a energia nuclear. Ela tem alguns aspectos importantes que já foram ressaltados. Primeiro, a contribuição para a geração de energia de base sem gases de efeito estufa, ou seja, atendendo, contribuindo para as metas da COP, né? E você garantir essa base térmica que a gente observa ao longo do tempo e cada vez ela vem crescendo, nunca decresceu desde 2000, nesse século ela nunca decresceu, ela vem crescendo ano a ano, base térmica e tendo a mínima demanda térmica ocorrida durante o ano. Isso a gente facilmente demonstra que isso é crescente, então e ela basicamente hoje vem sendo atendida por térmicas a combustível fóssil. O nuclear pode dar uma contribuição maior a essa base térmica. E, sem dúvida, também o efeito, as sinergias que despertam novas usinas nucleares em termos de toda a capacitação tecnológica e o arrasto que traz para a indústria do ciclo do combustível. Opa, passou direto. Eita. O que a gente quer mostrar nisso aí, eu estou copiando até isso, esses dados não são bem recentes, mas a realidade é a mesma, né? Quer dizer, na verdade, em que pese o Brasil tem um potencial hidrelétrico, que foi avaliado há muito tempo atrás, de 250 gigawatts, o potencial que é tecnicamente, ambientalmente, economicamente viável, ele está na faixa de 150 a 180, dos quais 100 já foram usados, mais de 100 já foram usados. Então, sem dúvida, o virtual esgotamento vai ocorrer nas próximas décadas, né? E a escolha de Sofia do planejador, e a nobilíssima missão do planejador energético, é fazer essa escolha de Sofia. A hidroeletricidade reduz sua contribuição. Ela vai ter que ser compensada um pouco na linha de um gráfico que o Barral mostrou anteriormente, né? Essa evolução. Então, esse é o desafio do planejador, face a essa redução da contribuição hidroelétrica, como é que a matriz vai se reestruturar com todos aqueles critérios de diversidade, mínimo custo e segurança de suprimento. Bom, esse era rapidamente, estourei, mas eu sou mestre de cerimônia, posso, né? Posso estourar o tempo, né? Sou substituto, né? Bom, então agradeço a todos a atenção e fico à disposição para a gente conversar e discutir mais esses assuntos que são apaixonantes. Agora, trocando de chapéu para chefe de cerimônia, substituindo a Agneta, eu queria chamar o Marcelo Gomes, para fazer uma apresentação sobre a retomada de Angra 3, a situação atual, né? O Marcelo é o chefe de departamento de novos empreendimentos na área nuclear e vem trabalhando aí, é a pessoa que eu tenho sugado ele até o
finalzinho para a gente avançar com esse tema, tanto que ele trouxe agora as cartas para me assinar, as cartas para enviar o Market Sound. Por favor, Marcelo.